Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de redação com a turma do terceiro ano. O nosso conteúdo abordado serão dois gêneros muito parecidos: biografia e autobiografia. Vamos começar falando sobre o gênero biografia. Vamos entender primeiramente a palavra biografia. A palavra biografia, gente, ela é composta por dois termos, tá bom? E esses termos, eles possuem origem grega. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, a biografia ela é um gênero que vai narrar a história de vida de alguém. Características do gênero biografia. Primeiramente, é um gênero que possui aos textos, que faz parte dos textos narrativos, certo? Porque vai contar alguma coisa. É um texto que é narrado em terceira pessoa, ou seja, ele ou ela. Você vai falar de alguém, então você se refere a ele como ele ou ela. Traz a ordem cronológica dos fatos, ou seja, a sequência em que esses fatos ocorreram, né? Nascimento, infância, adolescência, ela vai seguir a ordem que os fatos aconteceram. É um conjunto de informações, e esse conjunto de informações é sobre a vida de alguém, e vai trazer principalmente os relatos marcantes da vida da pessoa que vai estar descrita na biografia. Utiliza pronomes pessoais e pronomes possessivos. Pronomes pessoais são aqueles pronomes que a gente vai falar do ele, ela, e os possessivos, né, no caso, que é meu, seu, né, o seu, dele, dela. Usa também, gente, muitos marcadores temporais. Os marcadores temporais são aqueles marcadores, aquelas palavras que indicam uma mudança no tempo, né? Tipo, na infância, na adolescência, naquela época, no passado. O predomínio aqui é de verbos no pretérito, já que ele vai contar algo que aconteceu. Outra característica muito importante é a verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, o que vai ser escrito são fatos verdadeiros, reais, verídicos, nada ficcional, no caso de uma biografia. A não ser que seja uma biografia que você está, biografia ficcional, né? Caso contrário, ele vai trazer a verossimilhança desses fatos. Agora vamos conhecer a autobiografia, né? A definição é um gênero literário no qual o autor ele vai narrar também, mas ele vai narrar a própria vida dele, ou um pedaço dela. Então, diferente da biografia, a autobiografia ela também vai narrar histórias de vida, só que nesse caso o autor narra a vida dele. Pode ser escrito em prosa, né, que são os parágrafos, pode ser escrito em verso e vai consistir na narração dessa experiência vivencial do indivíduo. Ou seja, ele vai narrar todas as experiências, as vivências que ele teve durante a sua vida. A autobiografia ela pode ser escrita em diversos formatos, tá? E aí são os gêneros que ela pode abranger. Ela pode ser escrita em forma de diário, né? Nesse caso, o autor ele vai usar como base para a sua narrativa os acontecimentos que ele descreveu, que ele escreveu, né, no passado dele. Pode ser o que ele escreveu num caderno, pode ser o que ele escreveu em algumas anotações, como é o caso do diário de Anne Frank. Ela fazia anotações e isso foi utilizado para escrever a biografia dela. Memórias, o autor nesse caso ele vai usar as suas memórias para contar fatos passados que foram marcantes na sua vida. Também pode ser escrito em forma de um poema. Nesse caso, o autor ele vai brincar e vai transformar o texto em algo mais leve, mesmo assim permanecerá com o peso emocional. Ele também pode escrever a autobiografia em forma de uma música, ou seja, isso é bastante comum. Algumas canções que irão conter informações dos seus compositores através de suas letras. Então, muitas vezes o compositor ele vai contar a sua história através das suas letras.
Existem dois tipos de autobiografia: a autobiografia documental e a autobiografia ficcional. Na documental, ele vai utilizar registros, fatos verídicos do próprio autor para compor a obra dele. Já na ficcional, ele vai utilizar da ficção para contar a história do autor. Características: também será um texto narrativo, assim como a biografia. Será também escrito em primeira pessoa. A gente pode perceber que as características são muito parecidas com a biografia. Também seguirá a ordem cronológica dos fatos descritos. Vai focar em experiências, vivências, fatos e outros pontos fortes do autor. Então, a autobiografia, também como a biografia, ela vai trazer o que é mais importante, o que aconteceu de mais marcante na vida da pessoa. Também utilizará os marcadores temporais, na infância, na adolescência, no passado. Aborda questões pessoais, né? Questões íntimas, pessoais de cada um. Propõe a integração coletiva, porque ao narrar a sua história, esse indivíduo ele vai partilhar com a sua comunidade e conta às outras, não é isso? As suas impressões, a sua visão de mundo, e vai permitir ao leitor ter acesso a outras perspectivas. Então, gente, ele vai mostrar para as pessoas a visão que ele teve do mundo, como as coisas aconteceram, os fatos marcantes, e isso vai fazer com que as pessoas tenham outras perspectivas. Nós temos algumas autobiografias bem famosas: o Diário de Anne Frank, Barack Obama, A Origem dos Meus Sonhos, Eu Sou Malala, muito legal esse livro também, gente, Diário de Anne Frank também, Cadernos de Lanzarote, do autor José Saramago, Palavras, do filósofo Jean-Paul Sartre, e Infância, do autor Graciliano Ramos. E agora nós vamos entender um pouquinho de como escrever uma autobiografia. Primeiramente, seja você mesmo. Não tenha medo de expor as suas opiniões, de expor gostos, seus gostos pessoais. Seja autêntico. Segundo, faça uma pesquisa. Converse com seus familiares para que você conheça fatos da sua infância, né, que você ainda não conhece, que você não lembra. Pergunte ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, primos. Eles também vão lembrar coisas que foram interessantes que você participou. Converse com o leitor. Você vai agir como se você estivesse conversando numa roda de amigos e decidiu contar um pouco da sua vida. Então, quando vocês forem escrever, façam dessa maneira. Imagina que você está numa roda de amigos e você quer contar um pouco da sua vida. É assim que você tem que agir. Escolha bem as suas histórias. Conte episódios bons e conte episódios ruins também. Isso ajuda a mostrar para as outras pessoas que você tem um lado mais humano, né? Ou seja, você não está mostrando só o que aconteceu de bom, está mostrando o que aconteceu também de ruim. Além disso, procure sempre ter um propósito por trás do que você está contando. Você vai contar aquilo por quê? Por que as pessoas deveriam ler aquela passagem que você está contando? O que essas pessoas irão aprender com a sua história? Então, pense sempre nisso. Isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem com o seu texto. Organize-se para você encaixar tudo que você pensou. Encaixe, organize para encaixar de uma forma coerente, que faça sentido, e não esqueça de seguir a ordem cronológica. Por último, releia, revise seu texto. Para ver se não esqueceu de faltar, não esqueceu nada, se está faltando alguma coisa. Então é importante que vocês releiam o texto de vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, compreendido todo o nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês compareçam na escola. Vejo vocês em breve, tá bom? E continuem acompanhando as postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!